Olá a todos que nos acompanham pelos canais digitais da Cotrifred. Sábado e estamos, claro, na Expofred 2025, feira que segue até amanhã, domingo, dia 4 de maio, então. Falamos diretamente aqui do Parque de Exposições de Frederico Westphalen, onde a movimentação começa a se intensificar e também seguimos aqui com a programação da Semana de Negócios da Cooperativa, que foi lançada oficialmente nesse dia 2 e vai seguir até o dia 9 em todas as unidades da Cotrifred. Então, a você que nos ouve, que nos acompanha pelos nossos canais, que porventura não virá à feira ou virá para a feira, pode passar aqui, conversar com nossos consultores, ou então durante a semana nas nossas unidades. E hoje o tema que nós vamos tratar aqui é sobre mulheres no agronegócio. Hoje à tarde a gente vai ter uma programação especial também na Arena Conexão Expofred Agro, sobre a participação das mulheres, a relevância das mulheres no setor agropecuário. E agora pela manhã, então, a gente faz já uma introdução ao tema, um esquenta em relação a esse tema com algumas convidadas. Antes disso, eu gostaria de agradecer aos apoiadores desta edição da Semana de Negócios, que é a Corteva, a Mosaic, a Ihara, também a Agroceres Multimix, a Tortuga e a Bioagrim. A todos a gente agradece pela parceria, tanto nos negócios, porque são parceiros também através da Cotrifred Agro e também nessa edição da Semana de Negócios. Eu vou dar as boas-vindas e a gente já vai começar o bate-papo, porque hoje as nossas convidadas são a Aline Gomes, que é uma das nossas profissionais que atuam na área técnica da pecuária, que ela é médica veterinária, e também a Priscila Baraldi Volpe, que é engenheira agrônoma e atua como gerente adjunta da Emater, da regional aqui de Frederico Westphalen. Para começar, vamos começar com a Aline. Seja muito bem-vinda, né, Aline, a esse bate-papo. E, Aline, a gente gostaria de entender um pouquinho como é que é a tua história dentro do setor, né? Você que é uma das médicas veterinárias que atua na nossa equipe e que está aí também interagindo com o produtor, atuando nos municípios da região, conhece bem a realidade da região e está também conquistando aí o seu espaço conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Graci. Bom dia, Priscila. Bom dia especial também para os nossos produtores associados que estão visitando o nosso stand e visitando também a feira, né? Agradeço primeiramente o convite, tá? E esse espaço, né? Essa oportunidade de estar falando hoje sobre um tema tão importante, né? Que é a presença da mulher no campo, a presença da mulher no agronegócio. Eu entrei na Cotri como uma oportunidade de estágio, né? Então, eu entrei em julho de 2023, fazendo meu estágio final, né? Acompanhei os médicos veterinários aí na sua rotina, né? No dia a dia, atendimento, visitas técnicas. E depois tive a oportunidade de iniciar, né? Atendendo como médica veterinária. Hoje eu atendo os municípios de Caiçara, né? E Vicente Dutra, fazendo atendimentos, visitas técnicas, manejo sanitário, auxiliando também no controle de qualidade, né? E a minha história na veterinária ela começou desde pequena, né? Eu acredito que toda criança um dia sonhou ser médico veterinário, né? Tenho um bichinho de estimação, gosto, né? Mas eu, por ser filha de produtor rural, né? Por ter nascido no interior, conviver no meio de animais, né? Isso me auxiliou e me incentivou muito, né? Então, a minha família trabalhava com bovinocultura de leite, né? Consorciando com plantio de tabaco e grãos. E desde pequena eu tinha esse sonho. Não, eu vou me fazer medicina veterinária, vou me formar e vou trabalhar com grandes animais. Então, quando eu entrei na faculdade, né? Eu me formei em 2023, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha esse pensamento. Vou trabalhar com bovinos de leite. E né, tive a oportunidade de trabalhar, né, entrar na Cotri e estamos aqui hoje, né, muito feliz e todo dia é um aprendizado diferente, né? Legal, Aline, bacana. A Priscila também atua na área já faz um tempo. A Priscila é engenheira agrônoma e hoje está também num cargo de liderança na extensão rural estadual aqui na região, né, Priscila? Também seja muito bem-vinda, agradeço ter aceito o convite e estar conosco. A gente sabe que a agenda de vocês na Emater está bastante intensa também durante a feira. Mas, Priscila, eu gostaria de começasse também contando um pouco da tua história, como é que tu chegaste, né, a essa função hoje de líder também junto com o Debona na regional, mas principalmente aí como é que tu foi para a agronomia também. Seja bem-vinda. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, a minha trajetória é muito parecida com a da Aline também.
nascida no interior de Engenho Velho, na linha Lusato, e desde pequena já recebia, lá na nossa propriedade dos meus avós, na verdade, visita dos extensionistas da Emater. Inclusive, uma das extensionistas hoje é nossa colega, a Edi, sempre faço menção a ela, de Erval Seco, e eu nem imaginava como seria, mas eu dizia que quando eu crescesse, queria trabalhar na Emater como a Edi, que é extensionista. Ao longo da vida, meus pais acabaram indo para a cidade, os meus avós continuaram como agricultores. Vim para Frederico Westphalen, fiz 2 anos de letras, mas eu não me encontrava. Eu sabia que não era isso que eu queria para a minha vida. E em 2008, eu me mudei para Tubarão, ganhei bolsa e fui fazer agronomia. Sempre com o propósito de fazer o concurso e trabalhar na extensão rural. Entrei na Emater em 2014, trabalhei por 11 anos, até novembro agora do ano passado. Inclusive, eu e a Grace, por muitas vezes, já fizemos matérias juntas, né, nos trabalhos de extensão. E em novembro desse ano, então, tive a oportunidade e agora eu estou como gerente adjunta do Regional da Emater de Frederico Westphalen, que são 42 municípios a nossa abrangência. Legal, bacana. De fato, a gente já gerou alguns conteúdos ali, aí ligado à agricultura, né? Na época de veículo de comunicação que a gente atuava cobrindo agro na região. Aline, o que eu gostaria de também saber de ti, né? Nessa trajetória que a gente sabe que tu tem bastante estrada ainda para percorrer, mas é muito bonito de ver essa geração nova também, justamente buscando seu espaço, buscando se desenvolver, entendendo as demandas do produtor, do setor, porque é isso, né? Para a gente se inserir no mercado, a gente precisa principalmente estar conversando com o mercado e sendo útil para o mercado, não tem outra fórmula, né? Que desafios que tu teve nessa tua escolha, né? A gente conversava nos bastidores e tu comentavas que em algum momento você precisou fazer escolhas também, né? Assim como a Priscila começou um curso e depois foi para a vocação da agronomia. Então, gostaria que tu contasse um pouquinho como é que foi isso e como é que tu tem gerenciado isso, né? Porque, às vezes, a gente precisa também colocar a nossa vocação à frente das coisas, né? Então, conta um pouco dessa trajetória para a gente. Bom, na verdade, eu iniciei veterinária em 2019, né? Só que, quando eu passei, né, no Instituto Federal Farroupilha, eu já tinha feito 2 semestres de nutrição. Então, quando eu recebi a notícia, né, do diretor do IFAR, naquela época era o professor Bruno, que ele me ligou e disse: Aline, tu tem 2 dias, tá, para tu trazer papelada, na segunda-feira começa as aulas e vamos lá. Aí foi um misto de sentimentos, assim, porque metade de mim dizia: meu Deus, eu consegui, né, vou estudar numa escola, né, federal, pelo SISU, sonho de criança, estou realizando. E outra metade de mim dizia: não, mas espera aí, já fiz 2 semestres, né, agora tem que começar um caminho totalmente diferente. Então, o primeiro desafio foi tomar a decisão de, não, se eu vou fazer veterinária, então vou largar o que eu já tenho, né, vivido e vou começar do zero. E eu acho que outro desafio muito importante, assim, que é interessante a gente salientar, foi o momento que eu comecei a trabalhar a campo, né? Porque durante a graduação a gente tem que fazer muito estágio, tá? A faculdade de medicina veterinária, ela exige que tu tenha tantas horas de estágio voluntário e tantas horas de estágio, né, obrigatório. E por mais que tu faça estágio, tu não está sozinha, né? No momento que tu vai trabalhar a campo, tu tens um cenário totalmente diferente, né? Tu tá só você, o produtor e o animal, né? E eu me recordo que quando a gente começou, né, a faculdade, um professor meu, né, pediu para a turma assim, quem que estava lá para fazer medicina veterinária porque não queria trabalhar com pessoas. E aí 80% da sala levantou a mão, né? E aí meu professor disse: olha, vocês estão totalmente enganados. Primeiro que o animal não fala, né? Ele dá sinais e a partir desses sinais eu tenho que começar a juntar as informações e chegar no diagnóstico. Só que o que o produtor vai te relatar é de suma importância. Então, tu ter um bom relacionamento com o produtor, né, ele exige que tu tenha um certo senso de responsabilidade, de ter uma compreensão e entender que cada propriedade é única, não existe receita de bolo, né? Eu atendendo hoje 2 municípios, cada um tem um perfil, né? Então, às vezes, eu chego querendo passar um manejo, né, de certos animais para um produtor que funcionou no vizinho dele, lá para ele não vai funcionar. Porque ele não tem a mesma tecnologia, ele não tem o mesmo perfil de animais. Então, esse desafio da falta de confiança também, né? No início era tudo muito novo, você está sozinha ali. E o tempo vai te dando a sabedoria, né, e o discernimento de como trabalhar com isso. Então, hoje, se tivesse que elencar assim, os desafios, primeiro, a questão de tomar a decisão correta, né, depois a gente tem a questão da confiança que tu vai adquirindo com o tempo, você passa a credibilidade para o produtor.
E hoje, né, se a gente for comparar por trabalhar numa área que é dominada por homens ainda, né, querendo ou não, parte de bovinos, né, ou trabalhar com grandes animais, é totalmente diferente do que trabalhar com pequenos, né? Hoje a maioria das meninas entram na faculdade para trabalhar na linha PET. E quando a gente toma essa decisão, a gente sabe que o mercado ele é dominado por homens. E o produtor também tem um pezinho atrás, né? Essa guria nova aí, recém-formada, o que ela sabe? Então, um desafio também que eu enfrentei assim, no início foi essa desconfiança, sabe? Essa suspeita, mas ela sabe mesmo realmente ou não. Então, assim, foram processos, sabe, que com o tempo a gente foi passando, mas realmente não foram poucos e eu sei que ainda vão ter muitos, né? Mas a gente tem que passar por eles, com certeza. Bacana. Priscila, na agronomia, eu acho que também é um pouco parecido com a veterinária, né? Por mais que a gente, obviamente, vê um movimento grande de gurias, né? Entrando, obviamente, para ambas as profissões, mas também como é que foi essa tua inserção e que desafios assim que tu enxergou, né? E que hoje também ainda, eu acredito que, claro, na extensão também são, na área técnica, a maioria são rapazes, né? Então, como é que tem sido essa tua experiência nesse sentido também, Priscila? Assim como a Aline comenta, o início sempre é mais complicado, principalmente pela nossa insegurança também, né? Mas a forma de conquistar o espaço, respeitando o agricultor, o nosso público é o mesmo, né? São os agricultores assim da Cotrifred, de todas as cooperativas e da Emater, são empresas diferentes, mas o público é o mesmo, então os desafios são muito parecidos para as mulheres. Hoje nós somos em 3 agrônomas no regional todo. E não tem a sensibilidade, nós não devemos perder, porque é algo nosso, é da mulher. Nós conquistamos o nosso espaço com o conhecimento e com a questão de tratar com muito respeito toda a família, que é algo diferente quando chega um extensionista que precisamos estar lado a lado com os meninos, a gente diz também. Mas a sensibilidade é diferente. Quando uma extensionista, uma agrônoma, uma técnica chega, nós conseguimos olhar o todo, além do animal que está doente ou de uma planta, enfim, nós enxergamos a família. E aos poucos a gente vai ganhando o nosso espaço, tu vai ver, é muito bacana e as oportunidades elas surgem, só precisamos estar, eu sempre digo, a questão de parar de estudar para a mulher que está no agro totalmente, precisa descartar isso, a gente precisa provar todos os dias mais, mas o espaço está garantido. Legal. Eu gostaria de entender também algumas influências familiares, assim. Também conversando um pouquinho com a Aline nos bastidores, ela comentava, né, de assim o apoio ou não por vezes da família e tudo mais. Querendo ou não, isso conta, né? Mas às vezes, como eu disse antes, a gente precisa colocar a vocação da gente à frente, né? Porque afinal é a trajetória nossa individual por aqui, né? Como é que foi isso, Aline? E como é que ainda é hoje, assim, essa experiência com a tua família? Tu tem tido apoio? Como é que tu te sente, assim, hoje, já como uma médica veterinária, atuando aí com um grupo de profissionais que a gente percebe tem um engajamento muito legal, né? A gente tem alguns dos colegas aqui, inclusive. E como é que é esse apoio de casa também, sabe? Eu me recordo que quando tive a notícia que eu passei e ia fazer a faculdade, foi um misto, assim, porque a minha mãe, ela ficou insegura. Ela disse, mas tu já fez 2 semestres, por que tu vai começar do zero, né? E ela sempre, né, dizia, olha, eu acho melhor tu seguir na nutrição. Né? Para que tu vai se expor? Para que tu vai... Se tu vai conseguir, realmente... Então, não era uma questão de um preconceito, mas era um medo que ela tinha, né? De como a gente seria visto no campo, como a gente seria visto no mercado. Pelo outro lado, meu pai e meu irmão sempre... Momento que meu pai sempre me dizia, desde pequena, tu vai trabalhar com vaca, tu não vai trabalhar com cachorro, sempre, sempre. Então, assim, eu tive esse apoio em casa. E com o tempo, momento que eu comecei fazendo estágio, fazendo estágio no 2º semestre de faculdade. Então, eu chegava em casa e já ia contar, hoje aconteceu tal e tal coisa. Meu pai era o primeiro que vinha ouvir, né? E a minha mãe ficava de canto escutando. Hoje, assim, ela tem um interesse muito maior até, né? Porque ela entendeu que era isso que eu queria, né? E hoje a equipe que a gente tem é uma equipe muito flexível, né? E uma equipe que constrói junto, assim. Porque quando a gente está iniciando um trabalho, a gente não sabe tudo, né? E como a Priscila comentou, a gente não vai parar um tempo. Comodismo é uma coisa que não pode existir para a gente, né? Então, tu poder trocar uma ideia com profissionais que já estão há mais tempo no mercado de trabalho, que já passaram por situações que tu está passando agora,
é de suma importância, sabe? E hoje, dentro da Cotrifred, a equipe pecuária, a equipe a campo, ela é uma equipe muito bem completa. É uma equipe que vai longe, assim, ó, muito unida e que flui, assim, a conversa muito, muito, muito simples, sabe? É muito bom tu ter esse apoio, porque eu acredito que se estivesse, de repente, em algum outro lugar que tu não tem esse apoio, nem da equipe de trabalho, tu não se sentiria tão aberta, né? E tu ter essa proximidade, tu poder falar, ó, minha situação é essa, o que vocês fazem, né? O que funcionou, é um apoio, assim, uma segurança que te passa sem dúvidas, assim, é muito importante mesmo. Legal. Aline, eu já vou te convidar para tu continuar no sentido de que o que tu diria para as gurias que estão ou se formando, ou, né, estão estudando, ou estão com aquele desejo também de ingressar na veterinária e talvez provavelmente, muitas, né, podem estar vivendo assim uma realidade que tu já viveu há alguns meses atrás e que, né, você também está construindo isso. Então, para a gente já finalizar a tua parte, o que tu falaria para essas jovens, né? Porque o mercado está aí latente, precisando de gente interessada, né, em animais e em pessoas, principalmente. Que recado que tu deixarias para essas meninas? Na verdade, o que eu gostaria de dizer, assim, é que se a gente tem um sonho, a gente tem que seguir, né? Então, querendo ou não, né, o gênero que a gente tem não limita o nosso sonho, tá? Se tens interesse de ir para alguma área das ciências agrárias, né, seja agronomia, veterinária, zootecnia, siga firme. Desafios a gente vai ter em qualquer lugar, tá? A gente é muito forte, nós mulheres somos muito fortes, né? E esses desafios a gente tem que tentar construir um pilarzinho para a gente subir ainda mais e não para trancar a nossa passagem. Então, se tens esse sonho, siga firme, tá? A experiência é só... Cada um vive a sua, não tem nem como, né, a gente querer dizer, mas é muito importante, né? Essa geração hoje se fomenta muito isso do agro, né? E cada um tem uma influência, né? Seja os pais que tinham propriedade, os avós que tinham propriedade, ou o fato apenas de gostar, né, de animais. Duas coisas têm que ser primordial, assim. A responsabilidade no que faz, tá? E antes de tratar o animal, ter um bom tratamento com o ser humano, né? A gente não trata só o animal, a gente trata o ser humano mesmo, o homem, né? Então, siga firme, né? Se tens esse desejo, é porque... Se tu tem essa sementinha plantada dentro de ti, é porque é para ti, tá? Então, não desista e se precisar, a gente está aqui, né? Bacana, legal. Aline. Priscila, também queria entender como é que foi, até a gente, antes conversando nos bastidores, nós percebemos que as histórias eram parecidas e provavelmente são parecidas com de muitas outras gurias que se inserem no setor agropecuário, né, meninas? Porque, por vezes, sim, às vezes a mãe fica mais receosa, aquele senso de proteção, né, em relação a nós, o que tu vai fazer depois, né, como é que vai se inserir no mercado. Então, mas eu queria saber também como é que foi, a partir da tua escolha, o apoio, enfim, tu também fez uma mudança de rota lá no início. Como é que foi em relação à tua família, enfim, às pessoas que estavam próximas de ti em relação à tua decisão? Sim, eu já estava na metade da faculdade de letras quando fiz a questão do Enem, ganhei bolsa para Tubarão, 600 quilômetros de casa. A mãe, na verdade, no início, não é por ser tanto a agronomia, mas mais a distância, não tinha saído de casa ainda. Então, o apoio que eu tive no início maior foi realmente do meu pai. Mas hoje, eu com uma filha que vai fazer 10 anos, eu estou me colocando na história da minha mãe também. Eu não sei como eu vou reagir, vou tentar ser uma mãe moderna e apoiar, mas, com certeza, hoje eu entendo muito mais essa questão da distância, do curso, dos desafios, do que na época. Legal. Também eu vou pedir para te deixar uma mensagem para as mulheres, e eu acho que cabe também, como tu trabalhas com extensão rural, já tem uma trajetória aí, para que a gente possa ser voz também das produtoras, né, das mulheres que estão lá à frente. Muitas vezes, por exemplo, a gente trabalha muito na pecuária de leite, na cooperativa, em função da nossa matriz de negócio, né? A gente sabe que a participação da mulher na pecuária de leite ela é extremamente relevante, né? Então, o que tu diria também para as mulheres hoje lá do campo, não só para as demais profissionais aí que estão em outras frentes no setor? Então, nós sabemos até no ano agora de 2025, a Emater completa 70 anos, que ao longo desses 70 anos, muitas conquistas, estivemos ao lado das agricultoras, assim como vocês, em muitas batalhas, e conseguimos muitas coisas.
Mas não podemos só olhar para trás, porque os desafios que nos esperam as agricultoras, são muito grandes. A questão, principalmente, de tu se manter na propriedade com uma eficiência produtiva e, de fato, com renda suficiente tanto para a família quanto para um pai e uma mãe que pretendem fazer sucessão. Geralmente, o peso de uma sucessão ele é muito maior para a agricultora, para a mãe, que ela precisa tomar a decisão e dizer para o filho: permaneça, porque aqui tu vai ter teu sustento, ou não, siga teu caminho. Então, a sucessão é um desafio muito grande ainda para a mulher do campo, que precisa apoiar o filho. A questão de tomar o espaço na atividade do leite e entender que ela, além de ordenhar, manejar, cuidar dos animais, tem a questão financeira, que ela também faz parte das decisões da família, de aonde será investido os recursos. Essa questão do diálogo, de inserir a mulher na gestão financeira da propriedade, ainda é um desafio muito grande. Nós sabemos que tanto a cooperativa quanto nós, Emater e outras empresas ligadas, nós vamos estar apoiando, mas cada vez mais, como tu diz, Aline, nós precisamos mostrar para essas agricultoras que elas têm que ter coragem e seguirem firmes, e que nós vamos estar ao lado delas e apoiando no que for preciso. Legal, de fato o desafio é grande, mas é possível. Eu acho que tem bastante instituições, né, entidades, a própria extensão pública é muito disposta a estar lado a lado com elas também, né? Assim, quero agradecer muito o tempo, Priscila. Eu sei que você tem outras agendas na sequência e também com a Emater. A Aline vai estar no palco da Arena Conexão Agro agora pela tarde, então nós também vamos acompanhá-la nesse palco. A gente agradece a presença de vocês e, óbvio, a gente agradece também a quem nos acompanha pelos nossos canais digitais. Lembrando sempre que você pode conferir mais novidades e, em especial, a cobertura aqui da feira em cotrifred.com.br. Até uma próxima, e Cotrifred é melhor porque é nossa.